Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Geografia. Eu sou o professor Rodrigo e hoje abordaremos o assunto placas tectônicas. Para iniciarmos sobre as placas tectônicas, é importante conhecer as camadas da Terra. A Terra ela é composta pela crosta, o manto, o núcleo externo e o núcleo interno. Vamos falar um pouquinho do manto. O manto ele é composto basicamente por rochas e minerais no estado líquido e pastoso, uma vez que o interior do nosso planeta possui uma alta temperatura e uma alta pressão. Crosta terrestre. Temos duas crostas, a continental e a oceânica. A continental é conhecida também como litosfera. É a parte menos rígida, mais fria do que o manto e o núcleo. Basicamente, ela é formada por basalto e granito. Temos aí as depressões, montanhas, planaltos e planícies. Tudo isso é formado por conta do movimento das placas tectônicas. O relevo oceânico também sofre alterações conforme as placas se deslocam, possuindo também cadeias de montanhas, imensos buracos chamados de fossa e planaltos. É conhecida como crosta oceânica tudo aquilo que está submerso. Aqui a gente tem as principais placas tectônicas. Vejam que essas linhas vermelhas aí é o que a gente conhece como fissuras ou falhas geológicas. É o encontro das placas tectônicas. As placas elas se movem em várias direções. A gente tem aqui as placas transformantes, as convergentes e as divergentes. Estão sinalizadas aí por essas setas que vocês estão vendo no vídeo. Antes da gente falar dos movimentos das placas tectônicas, vamos falar um pouquinho sobre a teoria da deriva continental. Essa teoria ela afirma que o planeta Terra já foi formado por um grande continente chamado de Pangeia, que com o passar dos anos foi sofrendo transformações, Os continentes aí foram se fragmentando até formar o continente que a gente conhece hoje, Os continentes da América, da Europa, da Ásia, da África e da Oceania. A Pangeia ela é cercada de água por todos os lados. Vamos falar dos movimentos das placas tectônicas. O primeiro movimento que a gente vai falar é o movimento de obducção, que são as falhas transformantes. São duas placas que correm uma ao lado da outra, causando uma grande tensão, provocando terremotos. Um dos grandes exemplos que a gente tem aqui é a falha de Andreas, que fica na costa da Califórnia e no litoral do México. Notem que a gente tem uma transformação significante aí do relevo, por conta do movimento dessas placas. A próxima é chamada de placa de convergente 1, também conhecida como subducção. Que placas são essas? São duas placas, uma mais densa, outra menos densa. A mais densa, ela mergulha por baixo da menos densa, criando aí uma cadeia de montanhas, chamada de dobramento. Esse dobramento aí, a mais famosa delas, fica aqui na Cordilheira dos Andes, quando a placa de Nazca, do Oceano Pacífico, ela penetra na placa sul-americana aí, formando então essa cadeia de montanhas conhecida como Andes, certo? Também provoca terremotos quando essas placas se movimentam. A terceira é a placa divergente. O próprio nome já diz aí, divergente. Elas vão em lados opostos, Elas abrem uma grande fenda e nessa fenda pode sair aí o que a gente chama de magma, dando origem a ilhas vulcânicas. Por que ilhas vulcânicas? Porque esse fenômeno ele está acontecendo bem aqui no meio do Atlântico. Tá vendo? Essa separação entre o continente americano e o continente africano causa aí essa falha geológica, podendo aparecer aí ilhas vulcânicas. O nome dessa falha aí se chama dorsal meso-oceânico, tá certo? A próxima falha que a gente tem aqui é placa convergente 2. A gente tem a placa convergente 1, quando a placa menos densa, ela penetra a mais densa penetra na menos densa.
E a convergente 2 é quando as placas têm a mesma densidade e elas se chocam. Ao se chocarem, elas causam desdobramento moderno, como é o exemplo do Himalaia, quando as placas da Euroásia e da Índia elas se encontram, formando aí esse aglomerado gigantesco de terra que ano após ano vem crescendo. Não é visível a olho nu, mas os geólogos confirmam que o Himalaia cresce pelo menos 1 centímetro por ano. Bem, meus amigos, essa foi a videoaula de hoje. Se tiver alguma dúvida, entre em contato com os nossos canais de comunicação. Obrigado e até logo!